Bom, primeiro item, algumas, na verdade, duas considerações importantes sobre a aposentadoria por idade urbana. A primeira delas, gente, é que já está pacificado pelo STJ que não é necessário a simultaneidade do preenchimento dos requisitos. Ou seja, se eu fiz 65 anos em 2015, mas só completei a carência em 2018, tudo bem. Não necessariamente eu preciso ter simultaneidade na implementação dos requisitos. Isso, gente, já é certo, não tem discussão, o INSS também já parou de rebater essa questão. Então, não há necessidade de comprovação de simultaneidade na hora da implementação dos requisitos, ok? Também não é necessário, gente, a qualidade de segurado. Ou seja, se eu implementei meus 180 meses de carência há 10 anos atrás e hoje completei a idade, eu não tenho qualidade de segurado, Tudo bem, não tem problema, porque eu já completei a minha carência lá atrás, ok? Então não é necessário que o segurado tenha qualidade de segurado no momento que ele completar a idade, por exemplo. Bom, e o segundo item é a carência por si só. A carência, gente, como eu já disse para vocês lá no outro vídeo, é o mínimo exigido de contribuições para que seja concedido determinado benefício. Nesse caso, são 180 meses. Lembrando que a fórmula de cálculo da carência, ela é diferente da fórmula do tempo de contribuição. O tempo de contribuição é contado em dias antes da reforma e a carência ela é contada em meses. Então, se eu trabalhei um dia no mês de abril, é contado o mês de abril inteiro, ok? Então, tendo feito essas considerações, a aposentadoria por idade urbana não tem mais nenhum mistério. Então, 180 meses de carência, mais a idade mínima exigida se for homem ou se for mulher. Considerações sobre a aposentadoria por idade rural. Bom, como eu falei, um dos benefícios da aposentadoria por idade rural é que a idade ela é reduzida em 5 anos, Tanto para os homens quanto para as mulheres. Existem alguns segurados, gente, não é só o segurado especial, do qual a gente até tratou no vídeo passado, que tem essa vantagem da redução, tá? E quais são esses segurados? Um é o segurado empregado. Gente, veio lá o cliente, trouxe a carteira de trabalho para você e você viu que ele trabalhou, ele tá com a idade, mas ele trabalhou de carteira assinada. Só que ele trabalhou em uma propriedade rural, ok? Então tá lá, trabalhador rural na carteira de trabalho. Ele trabalhou lá na época, 16 anos de carteira de trabalho assinada e ele já tem a idade. Ele vai ter direito a essa redução por idade? Sim, vai ter. Lembra, gente, que aqui ele é equiparado ao trabalhador urbano, mas ele vai ter a redução de idade por ter sido trabalhador rural, apesar de ser com carteira assinada, ok? E apesar também de ter tido contribuições vertidas na época pelo empregador, pelo menos é o que a gente espera, que tenha tido as contribuições que eram de responsabilidade do empregador, mas ele também tem direito a essa redução, tá? Número 2, o trabalhador eventual. O exemplo mais clássico, o exemplo mais conhecido de trabalhador eventual são dos boias-frias, Vão lá, trabalham na diária, enfim, eles não têm vínculo de emprego, mas trabalham de forma eventual. Há outro exemplo também que são dos diaristas rurais. Quando ele é diarista rural, ele também entra nessa categoria de trabalhador eventual. Esses trabalhadores, gente, eles também têm direito à redução da idade no quesito de aposentadoria por idade. Além desses, também tem o trabalhador avulso. Jéssica, mas qual a diferença entre o trabalhador avulso e o trabalhador eventual? Os exemplos são os mesmos, os diaristas rurais e os boias-frias. A diferença, gente, é que para ser considerado trabalhador avulso, ele deveria estar afiliado a uma cooperativa ou sindicato, tá? E ter trabalhado para várias empresas ao mesmo tempo. Nesses casos, normalmente as cooperativas ou os sindicatos, eles recebem o recolhimento, são os responsáveis por realizar o repasse das contribuições e fazer a divisão entre os seus cooperados, ou os seus sindicalizados, ok? Mas tem esse detalhezinho, para ser considerado trabalhador avulso, ele precisa necessariamente estar afiliado a uma cooperativa ou sindicato. E por fim, o famoso segurado especial. E aí entra pescador artesanal, indígena, trabalhador rural, pequenos proprietários, pequenos produtores rurais, que são aqueles famosos que a gente já conhece, que são os mais comuns, tá bom? Gente, importante, quem não entra nessa regra? O produtor rural, ou seja,
Aqueles grandes latifundiários não têm esse benefício. Essa redução de idade é uma forma de proteção social, ou seja, os grandes produtores rurais, empregadores rurais, eles não têm direito ao benefício de redução de idade nesse quesito de aposentadoria, tá bom? Então lembre-se disso. Lembrando que... Jéssica, o que é considerado grande propriedade, pequena propriedade? São 4 módulos fiscais. Só que cada município tem um regramento com relação ao tamanho de um módulo fiscal, que pode ser muito grande em um município e muito pequeno em outro. Mas lembre-se disso, 4 módulos fiscais e aí você trabalha de acordo com o município em que a propriedade rural está inserida. E qual é o segundo requisito da aposentadoria por idade rural? A comprovação da atividade rural de fato, tá? Então, primeira coisa que o seu cliente vai precisar fazer é comprovar que ele era trabalhador rural. Jéssica, como é que faz essa comprovação? Por aqueles mesmos documentos que a gente tratou no vídeo anterior, daquela mesma forma. Documentação mais testemunhas sempre, tá bom? A não ser, é claro, que você tenha um documento para cada ano que você vai pedir a roça. Aí não precisa de testemunhas, porque a ideia é que as testemunhas venham para ampliar a eficácia probatória. Mas como é muito difícil que essas pessoas tenham um documento para cada ano, especialmente na época antes de 1991, é um período muito remoto, a necessidade das testemunhas vai ocorrer em 99% das vezes, ok? Jéssica, que documentos são esses mesmo? Os documentos são certidão de nascimento do autor, dos irmãos, certidão de casamento dos pais, certidão de batismo. Tá, gente, e o que eu preciso comprovar? Preciso comprovar 180 meses de atividade rural, ainda que de forma descontínua no momento anterior ao requerimento do benefício ou ao implemento da idade mínima, né, de todos os requisitos. Então, suponhamos que o segurado trabalhou na roça até 1998, veio para cá e aí trabalhou aqui na cidade 2 anos e aí fez os 60 anos dele, né? Um homem fez 60 anos, voltou para a roça, ficou lá trabalhando mais 1 ano e alcançou os requisitos para o benefício. Nesse caso, ele vai ter direito, porque ele fez o requerimento quando ele tinha voltado a ser trabalhador rural. Então, isso é super importante. Ele não precisa necessariamente estar morando na roça na hora do requerimento, gente. Lembra disso. É porque a legislação fala isso, mas ela fala de uma forma diferente do que é a realidade, tá? Então, eles esqueceram de tratar esse detalhezinho. Por força, né, do direito adquirido da pessoa, se na época que ela implementou a idade, ela estava trabalhando, né, ela era trabalhador rural, ela era segurado especial, então ela não vai perder esse direito se vier para a cidade depois. Então, se ela veio para a cidade 2 anos depois que implementou os requisitos, e aí fez o requerimento, tudo bem, desde que ela comprove que na época que ela implementou a idade, ela estava lá. E isso, gente, é um detalhe que pode fazer toda a diferença para o seu cliente. Há cerca de 2 meses atrás, por exemplo, chegou lá no escritório essa situação. Na época, há 3 anos atrás, que a segurada ela tinha implementado os requisitos para a idade rural, ela estava, na época, trabalhando na roça. E aí, depois disso, depois de 1 ano e pouco, ela voltou para a cidade. E a dúvida dela era exatamente essa. Jéssica, eu vou ter que voltar para a roça para fazer o requerimento? Aí eu disse, não, porque na época que você implementou os requisitos mínimos, você já estava lá. Então, a gente só precisa provar isso. E ela angariou documentos para que a gente provasse isso. E o processo, obviamente, porque só tem 2 meses, está em andamento ainda, mas tenho certeza que vai dar super certo. Já fiz outros desse tipo também, tá, gente? E aqui um detalhe, porque eu prometi que não ia falar da reforma, mas eu não me aguento. Então, gente, a aposentadoria por idade rural não teve uma letrinha sequer alterada com a reforma da Previdência. Então, tudo que eu tô te ensinando aqui sobre aposentadoria por idade rural tá valendo até hoje, tá bom? Então, se chegar um segurado aí, você já pode aplicar essa regra, porque vai dar super certo, tá? E por último, mas não menos importante, como sempre, aposentadoria por idade híbrida. No geral, a maioria das questões que aparecem no escritório são de aposentadoria por idade híbrida. Primeiro porque é uma legislação relativamente nova, ela é de 2008, então pouca gente conhece. No geral, quando a pessoa vai te procurar, ela já tá meio sem esperança e é você que vai dar a esperança para ela. Segundo, porque no geral nas outras duas as pessoas conseguem, né, a não ser casos extras, assim, casos mais complexos, mas no geral elas conseguem dar entrada sozinhas, né, e comprovar sozinhas, porque se elas estão na roça, elas têm os documentos e tudo, então não tem muita dificuldade, no geral.
Porém, a aposentadoria por idade híbrida não. Por quê? Dificilmente a pessoa vai estar com os documentos certinhos, tudo bonitinho, vai saber que precisa de testemunha, porque eles não têm acesso, não é uma informação muito difundida. Então, em geral, eles vão procurar um advogado, tá? Para ajudar com isso. Então, a maioria dos casos que aparecem lá para mim no escritório são de aposentadoria por idade híbrida, ok? Como eu já disse, ela foi criada com a Lei 11.718 de 2008. É possível, para fins de carência, computar tanto o tempo rural como o tempo urbano, e aí você vai misturar os dois, né, para fazer esse cômputo. Como eu também já disse, não existe um mínimo. Então, se aparecer um cliente aí, que agora segura, porque essa eu faço direto. Agora, observando, né, as alterações da reforma da Previdência, mas se aparecer um cliente aí, uma mulher, por exemplo, que já hoje nunca contribuiu para o INSS, ela precisaria de quanto tempo? Quantidade, né, para aposentar? 62 anos por causa das regras da reforma. Ela nunca contribuiu, mas sempre trabalhou na roça, desde os 10 anos de idade até 1992. E ela não tá na roça hoje. O que você, advogado, vai falar para esse ser humano fazer? Ser humano, vai lá e faz uns mesezinhos de contribuição, faz uns 3, uns 4 meses de contribuição e a gente dá entrada na aposentadoria por idade híbrida. Gente, isso dá certo, isso não é ilegal, mas é uma forma de você ajudar o cliente. Então, assim, eu já vi muitos advogados dispensando o cliente simplesmente porque, não, você não tem contribuição, então não dá para híbrida. Mas a contribuição ela pode ser feita a qualquer tempo. Então, eu posso começar a me filiar à Previdência hoje e começar a contribuir hoje. E daqui a 4 meses requerer aposentadoria por idade híbrida. Qual é o problema? Se eu tiver alcançado 180 meses de carência somando os dois tempos, né? As duas contribuições, roça e urbano, não tem problema nenhum. A legislação não faz nenhum tipo de vedação a isso, tá? Então, pega essa dica que é super especial, eu faço sempre, isso já aconteceu com vários clientes meus que precisaram fazer essas contribuições e dá super certo, tá bom? Bom, uma coisa que super facilita, né, no caso desse benefício, é que não é necessário que o segurado seja segurado especial no momento do requerimento administrativo, ou seja, ele não precisa voltar para a roça para fazer o requerimento e também não precisa ter estado lá quando ele implementou a idade, por exemplo. Ele pode estar morando aqui, trabalhando aqui, inclusive de carteira assinada e está tudo certo.